Então, olha só. Esse aqui é exercício 14.6. Vou ficar registrado aqui. Tá bom? Então, dada a função, no caso aqui é do exercício 7, né, mas a do 7 ao 10 são exercícios similares. É para determinar item A, determinar o gradiente. Tá? Então, o que é o gradiente? Seria a derivada da função? Isso, o gradiente tem a ver com a derivada da função. Essa função aqui é uma função com duas variáveis. Então, o vetor gradiente, ele é um vetor que vai ter duas componentes. Quem são essas componentes? As derivadas parciais de primeira ordem. Então, o vetor gradiente de uma função qualquer é um vetor onde cada componente é uma derivada parcial. Você pode escrever a primeira componente aqui, I, e a segunda, mais a segunda componente, J, né, uma notação vetorial, ou uma notação similar e mais simples, né, usando parênteses. Posso colocar assim, simplesmente. Então, a primeira componente você bota na componente X, a segunda componente na componente Y. E quem são? Qual é a expressão que vai entrar aqui? São as derivadas parciais. Então, é isso que está pedindo no item A, determinar o vetor gradiente de F. Se você não notar aqui, não está pedindo em um ponto específico. Então, é para determinar o gradiente genérico. Tá? Então, você já sabe derivar, calcular a derivada parcial, então é só colocar as derivadas dentro dessa estrutura vetorial. Tá? Então, vamos derivar essa função aqui. Uma derivada de seno de qualquer coisa. Cosseno. Né? Cosseno. Se eu fizer assim, a derivada de seno de qualquer coisa é cosseno dessa qualquer coisa, vezes a derivada dessa qualquer coisa, já com a regra da cadeia indicada, não é verdade? Então é isso que eu vou aplicar aqui. Ó. Derivada de seno de 2x mais 3y é cosseno de 2x mais 3y. Mas tem a regra da cadeia, vezes, vou colocar aqui na frente, a derivada da função que está dentro. Quanto que é a derivada dessa função que está aqui dentro? Com relação a x. É 2? É 2. Exatamente. Então está aí a derivada de primeira ordem com relação a x. Acabou a derivada com relação a x. Agora vamos calcular a derivada parcial com relação a y. Derivada de seno de qualquer coisa é cosseno dessa qualquer coisa, regra da cadeia, vezes a derivada da função que está dentro, que está aqui dentro, com relação a y. Com relação a x, né, deu 2, com relação a y vai dar 3. Aqui não tem y, a derivada disso aqui é 0. E a derivada de 3y é 3. Ok? Ok, mestre. Então o vetor gradiente genérico é esse. Então o item A está feito. Então determina o vetor gradiente de f em qualquer ponto. Então você calculou as derivadas parciais e montou o vetor gradiente, você tem o vetor gradiente em qualquer ponto. Não, agora eu quero, o item B está pedindo para calcular o vetor gradiente no ponto P. É fácil. Se você tem o vetor gradiente genérico, o vetor gradiente no ponto P, é só você pegar ali o vetor gradiente genérico e substituir. Né? De forma aqui específica, quem é o ponto P na questão 7? O ponto P é o ponto menos 6, 4. Ou seja, você vai pegar o vetor gradiente genérico que está aqui ao lado e vai trocar tudo que é x por menos 6 e tudo que é y por 4. Tá? Então aqui eu fico com 2 vezes x mais 3y. Ó, 2 vezes x vai ser menos 12. E 3 vezes y vai ser mais 12. Somando isso, vai zerar, não vai? Aqui dentro.
2x é menos 12, o 3y vai ser mais 12, então vai zerar. Então eu tenho o cosseno de zero. E cosseno de zero é igual a 1. Então isso aqui vai ser 1 vezes 2. Nós temos 2 aqui. Aqui é a mesma expressão. Então isso aqui vai para 1. É igual a 1 vezes 3, vai ser 3. Então esse aqui é o gradiente específico. No item A o gradiente genérico, no item B o gradiente pontual, né, naquele ponto P. Tá claro? Tá, essa parte está clara. Beleza. No item C, está pedindo a taxa de variação de f na direção e sentido do vetor U. Taxa de variação é um termo genérico para que tipo de conta? Derivada. Derivada. É como se estivesse perguntando assim, calcule a derivada. Né? Calcule a velocidade instantânea, calcule a derivada, calcule a inclinação da reta tangente, calcule a taxa de variação. Para mim, matematicamente é a mesma coisa. Então, determine a taxa de variação. Item C. No item C, então, está pedindo a derivada. Então, a derivada de uma função com várias variáveis, a notação oficial, a gente usa o de Ronde. Né? Esse D aqui, um pouco mais elegante aí, que parece um 2, mas é um D. Então, eu tenho a derivada de f, só que não é a derivada de f com relação a x, nem com relação a y. É a derivada de f no ponto P, na direção e sentido do vetor U. Então a notação é essa aqui. Ó. Então a pergunta é essa. Calcule a derivada de f no ponto P, na direção e sentido do vetor U. É o que a gente chama de derivada direcional. Derivada, graficamente, é a inclinação da reta tangente. Tá? Então, por exemplo, uma função com duas variáveis, o gráfico dela é uma superfície. Vou desenhar aqui um paraquedas. Um lençolzinho aqui, é só para dizer da ideia de superfície. Em um ponto específico P, existem várias retas tangentes, várias retas que na vizinhança do ponto se confundem com o gráfico. Todas essas retas têm uma coisa em comum, elas estão no mesmo plano, que é o que a gente chama de plano tangente. Tá? Cada reta dessa, se você estender ela, ela vai cortar o plano XY com um ângulo diferente. Então, cada reta dessa tem uma taxa de variação diferente. Como é que você calcula a inclinação de uma reta que só varia na direção de x? Você calcula a derivada de f na direção de x. Como é que você calcula a inclinação de uma reta que só varia na direção de y? Você calcula a derivada de f com relação a y. Agora, eu quero calcular a derivada de f, aqui no item C, não na direção de x ou y, especificamente, mas numa direção qualquer de interesse. E são infinitas. A gente pode calcular infinitas derivadas direcionais. Então, eu quero a derivada de f na direção e sentido do vetor u, um vetor u qualquer. Tá? Então, nós temos uma infinidade de derivadas direcionais. Eu posso falar que a derivada de f com relação a x é uma derivada direcional. Com relação a y é outra, mas tem infinitas. Tá claro o contexto que a gente está explorando? Tá sim, essa parte Tá. explica, mas assim, como vai fazer esse vetor aí, que eu fiquei na dúvida em relação a isso? Então, toda derivada, por definição, ela é apresentada, né, a derivada é definida através de um limite. Só que tem um teorema que nos dá um atalho para calcular a derivada direcional. Então, aqui eu vou calcular a derivada direcional pelo teorema. Por exemplo, você não calcula a derivada a todo tempo pela definição, por limite. Você já entende, né? já fez isso em algum momento, lá em cálculo 1, e agora você deriva direto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou derivar direto. Então, a derivada de f no ponto P, tomando a direção e sentido do vetor u, pode ser calculada por limite, pela definição original, ou por um teorema, uma forma prática. Ela é sempre o produto escalar entre dois vetores. Você sabe que no universo dos vetores, você tem, né, o produto escalar, o produto vetorial. Então aqui eu fiz um pontinho aqui bem generoso, só para destacar que é um produto, o pontinho é a notação que a gente usa para produto escalar entre dois vetores.
E o xzinho a gente usa para produto vetorial entre vetores, que no universo de vetores são produtos diferentes. Nos reais não tem diferença, né? Pontinho e xzinho é multiplicação. Agora, nos vetores são operações distintas. Então, a derivada direcional você pode ser calculada através de um produto escalar entre o vetor gradiente, não o genérico, mas o pontual, o específico, vezes o vetor de interesse. Tá? Desde que esse vetor aqui de interesse seja unitário. Tá? O correto é a gente reservar, né, a letrinha U aqui para vetores unitários. Mas se porventura o vetor não for unitário, você pode tornar ele unitário, não pode? Você lembra o que é um vetor? Isso aí. O vetor unitário é um vetor que tem tamanho 1. Se ele não tiver tamanho 1, você divide pela norma dele. O que a gente chama de versor. Esse vetor aqui resultante tem a mesma direção do original. Tem o mesmo sentido do vetor original. Só muda o tamanho, que agora ele tem tamanho 1. É como se fosse um vetor base ali. Né? Ele é o versor do vetor U. Então, se não for unitário, divide pela norma. E se já for, ótimo. Então, aqui, esse é o teorema. Né? Seria assim, a maneira prática de calcular a derivada direcional de uma função no ponto P, na direção e sentido do vetor U. Então, nesse exemplo, como é que fica? A derivada de f no ponto P, na direção e sentido do vetor U, é o vetor gradiente, que nós já calculamos no item B, não foi? Olha ali, é o vetor 2, 3, produto escalar com o vetor U. Cadê o vetor U? Tem que virar no enunciado. Olha o vetor U aqui. Olha lá, raiz de 3 sobre 2, menos 1 sobre 2, tá? Colou na outra tela? Colei aqui do lado só para não... Eu pensava que esse número aí era já a resposta. U, não. U é o vetor de interesse. Aqui está escrito com a notação vetorial, né? A notação formal de vetores. Vou escrever aqui ao lado com a notação mais simples. Quem é a primeira componente aqui? É raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes Z. É a raiz de 3 sobre 2. E quem é a segunda componente? Só você ver quem está acompanhando o J. É menos 1, mas olha aqui o coeficiente. Menos meio. Okay? Então aqui está o vetor U, com conotação vetorial, forma, né, mais elegante. E aqui o vetor U com notação mais simples. Ok? Então tá aí. Então, a derivada direcional pode ser calculada por limite? Pode. Essa é a definição. Mas aqui eu estou calculando de uma maneira bem prática. É o vetor gradiente vezes o vetor de interesse. Ok? Dividido pela norma. Esse vetor aqui já tem norma 1? Não. Vamos ver. Como é que você calcula a norma de um vetor? Raiz quadrada, primeira componente ao quadrado. Quanto que é isso aqui ao quadrado? 3 quartos. 3 quartos. Mais a segunda componente ao quadrado. 1 quarto. 1 quarto. Já tem, já. Isso aqui é 1. Então, se você for colocar aqui dividir pela norma, você vai dividir por 1. Tá vendo? Não está errado, mas só para deixar aqui, você vê que ele já é unitário mesmo. Mas se não fosse, você teria que calcular a norma aqui. Ah, deu 5. Teria que dividir por 5 aqui. Tá? E como é que você calcula o produto escalar entre vetores? X com x e y com y? Multiplica, exatamente. No caso aqui vai dar a raiz de 3. E y vezes y, né? Vai dar menos, e soma, né, esses valores, menos 3 sobre 2. O resultado de um produto escalar entre vetores é um escalar ou é um vetor? Perdão, não entendi muito bem. Repete aí. Isso aqui é a resposta. Acabou. Uhum. Essa resposta já? Que é a resposta do produto escalar
entre esses dois vetores, esse e esse. É verdade? Uhum. Então, o resultado de um produto escalar é um escalar ou é um vetor? É um vetor. É um vetor. Quando você multiplica a primeira componente com a primeira, multiplica a segunda com a segunda e soma esses dois resultados, o seu resultado final não tem duas componentes. Não sou. Ah, Quando não. você, não é verdade? Você tem aqui AB, produto escalar com CD. Não é vetor. Você multiplica A vezes C mais B, não é isso? B vezes Isso D. faz muito tempo que eu estudei isso. Então, o Foi produto... lá em 2018. Olha... Não, é normal. Então, mas Né? por isso que eu gosto de fazer essas perguntas Não, tá para a gente certo. ir recuperando isso aí. Foi pré-cálculo. Então, o produto escalar entre dois vetores é um escalar. Se fosse o xzinho aqui, seria outra conta. Aí seria um produto vetorial, que tem que fazer com determinante. Isso, só que o xzinho é uma operação definida para vetores só no R3, tá? Aqui são vetores no R2. No R2 não existe produto vetorial ainda. O produto vetorial, né, se você tem um vetor lá no R3, V, e um vetor W. Vou botar assim ao contrário. Tem um vetor V aqui e um vetor W aqui. O produto vetorial, V, x'inho, W, é um terceiro vetor que é perpendicular a esses dois, ao mesmo tempo. Então essa relação aqui só existe no R3. Não tem como eu ficar preso dentro do R2 e ter um produto e ter um terceiro vetor perpendicular aos outros dois. Né? Eu saio do R2. Estou na dimensão 3. Então essa conta, produto vetorial, é diferente dessa conta, produto escalar. O resultado de um produto escalar entre vetores é escalar. O resultado de um produto vetorial entre vetores é um terceiro vetor. Mestre, Ok? Pois não. Mestre, deixa eu visualizar isso, tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. Se depois, se o senhor puder fazer um gráfico para a gente ver, o que acontece? Quando você tem uma derivada, você calcula uma derivada, você está calculando a taxa de variação, isso lá em cálculo 1, né? Então, você está calculando a reta tangente. Nesse caso, de ser duas variáveis, nós estamos calculando o plano tangente, certo? Não, nós podemos calcular o plano tangente, ainda não calculamos. Sim, tá. Mas quando... tá, deixa eu tentar entender. Quando a gente calcula uma equação com duas variáveis, a gente está calculando o plano, né? O resultado é um plano no R3. Então, Imagem. O gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície no R3. É uma superfície. Uma superfície. Certo. Eu vou apagar aqui esse desenho e vou fazer outro. Então, a minha superfície é algo que só tem duas dimensões e está no R3. Então, o gráfico pode ser um plano? Pode. O plano é um exemplo de uma superfície. O gráfico pode ser um paraboloide? Pode. O paraboloide é o exemplo de uma superfície. É uma superfície. Então, o gráfico pode ser uma onda, um lençol. É uma superfície. Né? Sendo sacudido, então, é uma superfície. Então, quando eu multiplico por um vetor, eu estou dando sentido e direção a esse plano? É esse o motivo da gente estar multiplicando por um vetor? Haja vista que a definição de vetor é uma semi-reta com sentido e direção. Seria isso ou não, mestre? Então, o que define um vetor é o sentido, é a direção e é o tamanho.
Então, são duas coisas que e o definem módulo. o vetor. Isso. E o módulo. Então, aqui eu tenho uma superfície. Eu Tá. desenhei aqui esse paraquedinho. Estou refazendo o que eu fiz agora há pouco. Essa superfície é composta por quantos pontos? Infinitos. Infinitos. Vou pegar um de interesse, que é o ponto P. Nesse ponto P, passa alguma reta tangente? Passa. Passa. Existem infinitas retas. Várias retas tangentes. Que passam nesse ponto P. Sim? Sim. Eu posso São calcular elas que formam o plano. Elas são retas coplanares, exatamente. Elas estão dentro do mesmo plano, que é o plano tangente. Tá. Então aqui a gente pode falar de plano tangente também. Bom, mas eu quero falar dessas retas. Essa reta, cada reta dessa, vai ter uma inclinação diferente. Entendeu? Cada reta tangente dessa, no geral, claro que pode ter um caso específico que todas elas têm a mesma inclinação. Por exemplo, se o plano tangente for horizontal, todas elas têm inclinação nula. Sim. Mas, no geral, cada reta dessa vai ter uma inclinação diferente. Ou seja, cada reta dessa vai ter uma derivada diferente. Derivada é a inclinação de cada reta. Então, tem uma reta dessa que você já sabe calcular a inclinação dela rapidinho. Tem uma reta que só varia na direção de x. Então, se eu colocar aqui o meu sistema ortogonal, aqui é z, aqui é y e aqui é x. Tá? Aqui eu tenho a projeção desse ponto lá no chão. Vou botar aqui de outra cor. Aqui eu tenho a projeção desse ponto aqui no chão. Tá? Então, vamos supor que essa reta aqui só varia na direção de x. A projeção dela aqui está na direção de x, que eu vou chamar de y. Qual é a inclinação dessa reta? Como é que você calcula a inclinação dessa reta que só varia na direção de x? É como se ela estivesse dentro desse plano aqui, né? Ela é constante para y. Ela está dentro dessa parede. Ela não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ela está dentro dessa parede e só varia na direção de x. Tá? Quem te dá a inclinação dessa reta que só varia na direção de x? Ora, se ela só varia na direção de x, para y ela é constante. Então, quando você calcula a derivada parcial com relação a x, derivada, inclinação da reta. Então, você sabe calcular a derivada direcional, não sabe? Derivada parcial com relação a x? Nós já calculamos aqui, ó. Já. Então, quando você calculou a derivada parcial com relação a x, a genérica, e se for num ponto a específica, e achei 2, o que quer dizer esse 2 aqui, dentro do gráfico? Né? Já está aqui, ó, esse 2 aqui. Não. É a inclinação de uma reta tangente. Qual reta? Aquela reta que só varia em direção x. Na direção x. E 3? Qual a interpretação desse 3? Seria a reta que varia em direção a y? Ela é a inclinação de outra reta. Exatamente. Ela é a inclinação da reta. Vamos supor aqui que a projeção dessa reta só varia na direção de y. A gente chama de j. Então, quando você calcula as derivadas parciais, de certa forma, você já está calculando duas derivadas direcionais. As derivadas direcionais na direção de x e na direção de y. Mas existem só essas duas retas tangentes? Não, são infinitas. Não, existem infinitas. Então, você pode calcular infinitas derivadas direcionais. Como é que você faz isso? Pega o vetor gradiente e multiplica pelo vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de interesse, do seu interesse. Ok? Não, então, o que nós encontramos aqui é a inclinação de uma reta, dessas infinitas. De qual reta? O raiz de 3 aqui menos 3 raiz de 2, apesar de ter duas parcelas, isso aqui é um número real. Eu deixei assim indicado, porque ele não é um número racional. Porque é menos, né? Raiz de 3 menos 3 sobre 2. Isso aí. Então, eu não posso reduzir em um termo só, porque não são termos semelhantes. Então, eu deixei indicado, mas é um número real. Tá? Que representa, nesse contexto aqui do gráfico, a inclinação da reta
Eu tenho infinitas retas, mas tem uma reta que tem a mesma direção e sentido do vetor U. Então, não é o que eu estava pensando. Não seria a inclinação do plano. Não, não é a inclinação do plano. Então, isso aqui é a taxa de variação, é a inclinação de uma dessas retas tangentes de uma aqui. Dessas retas. De qual reta? Aquela reta que tem a mesma direção e sentido do vetor U. Ok? Mas no caso, teria como descobrir o plano tangente? Tem como descobrir o plano tangente, de várias maneiras. Então vamos aproveitar isso aqui e descobrir o plano tangente? Show de bola, boa pergunta. Então, o que define o plano tangente? Duas maneiras práticas de você chegar na equação do plano. Tem a equação geral e reduzida. Agora eu me esqueci qual é. Então, a equação do plano é essa aqui. Z menos E0, coeficiente angular, vezes o ΔX, outro coeficiente angular, vezes o ΔY. Tá? Isso aqui é uma equação de um plano qualquer. Se o plano é tangente, esses coeficientes angulares aqui são dados por uma conta que a gente está trabalhando agora. Se eu quero achar, né, o coeficiente angular na direção de x, isso, em outras palavras, é a derivada de f com relação a x. E o coeficiente angular aqui na direção de y é a derivada de f com relação a y. Ok? Ok. Show. Isso aqui, então, se você olhar para essa estrutura, isso aqui é a regrinha, né, do plano tangente. Outra maneira de você chegar no plano tangente. AX mais BY mais CZ igual a D. Equação do plano também, onde A, B e C formam quem? Um vetor, né? Lembram disso? Vou botar aqui, ó, onde o vetor com exatamente os coeficientes de x, y e z, A, B e C, são um vetor desse plano, que é o vetor o quê? Que é o vetor normal. Ok? Então, três pontos definem... Pode falar. Então, aqui você falou que o vetor também é a inclinação aqui de A. Esse A pode ser deduzido como f de x? Pode. Ou não? Pode. F de x não, né? Derivada de f com relação a x. Se você olhar, eu posso até ilustrar isso comparando as duas expressões. Ó. Comparando aqui a primeira. Se você fizer a distributiva, quem vai ser o coeficiente do x? F de x. Derivada de f com relação a x. Então eu posso falar que o vetor normal é dado, então, o vetor normal de um plano qualquer é ABC. Mas o vetor normal do plano tangente, a primeira componente é a derivada de f com relação a x. Posso sim. Da mesma forma que, se você fizer a distributiva, quem vai ser o coeficiente do y? Que é a que a gente chama de b. F de y. Derivada de f com relação a y. E o c é o coeficiente do z. Quem é o coeficiente do z aqui? Isso aí, já não sei. É o z? Não tem? Quando não tem, o que está aqui? Né? Não tem, mas não é zero. Quando não tem, é 1, não é isso? Sim. Só que observa que a x, by e cz aqui estão do mesmo lado da equação. E aqui z está do outro lado. Então, se eu escrever esse z do mesmo lado da equação, quem vai ser o coeficiente do z? O que eu estou querendo falar? Que nessa equação aqui, x, y e z estão do mesmo lado. Nessa equação aqui, o z está do outro lado da equação. Mas se eu escrever o z do mesmo lado, o coeficiente dele, que aqui é 1, de forma equivalente, vai ser menos 1. Viu isso?
Viram ou não viram? Porque se você somar, se você subtrair e somar do... Não, eu tô falando o seguinte, se você pegar esse Z aqui e escrever ele do outro lado da equação, como é que ele vai ser escrito? De forma equivalente? Menos Z. Ou seja, qual vai ser qual é o coeficiente do Z se ele estiver do mesmo lado que X e Y? Menos 1. Menos 1. É isso que eu quero falar. Então, quem é o valor de C? Uma vez que aqui ele está do mesmo lado. É menos 1. Então, se você for escrever a equação do plano tangente por esse padrão aqui, você pode sim usar esse resultado. O vetor normal, que é A, B e C, nada mais é do que derivadas parciais com relação a x, y, e o C é sempre menos 1. Sem problema. Foi? Vou fazer das duas maneiras. Foi sim. Qual é o ponto de tangência? Quem é esse ponto P? Aquele deu lá, acho que era... Menos 6, 4, não é isso? Só que eu preciso ter... Então, se o x é menos 6, aqui vai ficar x menos 6. Ok? O y é quanto mesmo? Já esqueci. O y, olha aqui. 4. Então, o y0, que é o y do ponto, que é menos y0, vai ficar menos 4. E o z0? Como é que você descobre esse z0 aqui? O x0 é menos 6. O y0 é 4. O z0 é a imagem do x0 e do y0. A imagem aonde? Na função. Se você jogar aqui na função original, na função f aqui, se o x valer menos 6 e o y valer 4, aqui vai zerar, não vai? Vai ser menos 12 mais 12. Então eu tenho seno de 0. E seno de 0 é 0. Ou seja, se você for escrever aqui as componentes do ponto P, o ponto P é menos 6, 4 e o Z vale 0. De onde eu tirei esse 0? É a imagem do ponto. Ok? Ok. Viu, Lucas, também? Haja visto que o eixo Z é ele que recebe a imagem. Ele que recebe a imagem. Então, o Z0 é a imagem do X0 e Y0. Tá? Então, aqui eu tenho o X0, aqui eu tenho o Y0 e aqui eu tenho o Z0. Quem são X0, Y0 e Z0? São as componentes do ponto de tangência. Então, olha a equação do plano. Está quase completa. O que está faltando? As derivadas. As derivadas parciais. Só que não são as genéricas, não. Tá? Aqui eu não coloquei, aqui para não ficar muito carregada a notação. Essas são as derivadas parciais assim, ó, no ponto x0 e y0. Tá? Mas é só você lembrar que não é a genérica, é a pontual. Nós já calculamos as derivadas parciais no ponto. Olha aqui. Já? Já. Que é o ponto 2, 3 aqui, ó. Que é o vetor 2, 3, né? Então, 2, 3. Nós precisamos delas para calcular o gradiente, né? Nós usamos elas na conta do gradiente. Agora elas entraram aqui como coeficientes angulares na direção de x e na direção de y. Com isso eu já tenho a equação do plano. Eu só vou dar uma ajeitada aqui, ó. Aqui é z. Posso fazer a distributiva, 2x, que fica mais 6. Vai ficar mais 12. Distributiva de novo. Mais 3y, menos 12. Olha aí. Então, z é igual a 2x mais 3y. Essa é a equação do plano tangente ao gráfico daquela função f no ponto P. Ah, não, mas eu quero fazer por esse padrão aqui em azul. Eu acho mais fácil. É o que eu também acho, mais fácil. Olha aqui. Eu tenho ax mais by mais cz. Mas quem é o vetor normal? O vetor normal, eu já sei. As derivadas parciais são 2, 3 e aqui sempre é menos 1. Então eu já sei que vai ser 2x mais
3y menos e igual a d. Só falta agora achar o d específico. Percebe que é bem mais rápido? Se você já tem as componentes do vetor normal, é só jogar aqui, ó. X, y e z do vetor normal. Se você deixar assim indicado, isso aqui com d genérico, não é um vetor. Aqui você tem vários vetores paralelos que têm o mesmo vetor normal, mas eu não quero todos eles. Eu quero um desses planos apenas. O plano que eu quero tem uma coisa que os outros não têm. O plano que eu quero tem o quê? Tem o ponto. O ponto. Então, para você achar o D específico, é só você jogar o ponto aqui. Quais são as componentes do ponto? Menos 6, 4 e 0. Para você achar o D específico. Eu vou ter aqui, ó, menos 12, mais 12, menos 0 igual a D. Quanto que vai dar o D? Está aqui embaixo. D é igual a 0. Ok? Então a equação que eu quero é 2x mais 3y menos e igual a 0. Esse é o plano tangente. Né? Esse é o plano tangente do gráfico da função f no ponto z. Posso evidenciar z em função de x e y? Posso. É 2x mais 3y. Que é a mesma equação aqui, ó. Percebe que é mesmo? Aqui e aqui, ó. Então aqui está a equação do plano tangente, né, dada, né, encontrada através de duas formas diferentes, mas que são equivalentes. Ok? Professor? Pois não. Dado essa resposta final, a gente tem como calcular o traço? Tem, né? Você quer fazer o quê? O gráfico. Você quer fazer o gráfico do plano tangente? Do plano. Pode. O gráfico do plano tangente é mais fácil de fazer do que o gráfico da função. Da função. Então, se você quiser fazer o gráfico do plano tangente, é fácil. O plano tangente está aqui. Vou fazer o esboço. Se é plano, tem várias maneiras de você fazer o esboço. Então, vou fazer de uma maneira. Vou fazer da maneira que eu faria qualquer outra superfície, identificando os traços. Os traços. Sim? Sim. Será que esse plano corta o chão? Corta o plano XY? Como é que você investiga se esse plano aqui corta o plano chão? Plano XY. Zera o Z. Zera o Z. Se você zerar o Z, você tem um traço. Você vai ter uma equação aqui, na verdade, né? 2x mais 3y igual a 0. Isso aqui, no plano XY, é uma reta, não é? É uma reta. É uma reta. Que passa na origem? Sim. Passa ou não passa? No ponto 00 passa. Se você quiser escrever assim, ó, y igual a menos 2x sobre 3. Olha aqui. O coeficiente angular dela, linear dela é 0. Ela passa na origem. Mais um ponto, então. Por exemplo, eu vou colocar o ponto 3 só para cancelar ali o denominador. Quando o x é 3, o y vai cortar o 3. Se o x for 3, vai cortar aqui e aqui. Menos o y 2. vale menos 2. Menos 2. Então, vai ser esse pontinho aqui, ó. Então, esse aqui uma reta quer dizer bem o quê? crescente. Quer dizer que o plano que eu quero desenhar corta o plano XY? Corta. E quando corta o plano XY, o que você vê? Essa reta aqui, que passa na origem, e quando o x é 3, o y é menos 2. Então tá aqui, ó. Ela tá desse lado aqui, tá? Tá ali atrás, ó. Então o plano que eu quero desenhar passa nessa reta. Só desenhar essa reta é suficiente para saber como é o comportamento do plano?
Não, pode ser um plano vertical, não pode? Pode ser inclinado, eu não sei. Então eu vou fazer mais um traço. Pode ser? Sim, sim. Qual é o traço nesse plano aqui de frente? No plano YZ? 0x. 0x. Vou zerar o x. Faz x igual a 0. X igual a 0, vou cair nessa seguinte equação. Z igual, zerou o quê? 3y. Isso no função? plano YZ É uma função, né? também é uma reta. É uma função afim. É. Também é uma função linear, porque o coeficiente linear é 0. Ela passa no 0. Não é isso? As funções afins que tem b igual a 0 são funções lineares. Lineares. Quando o y é 1, o z é 3. Então ela é bem inclinada assim. Ó. Então aqui passa também na origem. Quando o y é 1, o z é 3. 1, 2, 3. Isso. Ela passa aqui. Ó. Se a tremedeira deixar fazer o negócio, passa aqui. Ó. Não. E desce lá para trás. Olha aí. Daqui, né, por esses dois traços, aqui é 1 e aqui é 3. Aqui é 3 e no menos 2. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto. Então, por esses dois traços aqui, eu já tenho uma ideia do plano. Consegue imaginar um plano aqui? Não é um plano vertical. Ele tem uma inclinação, percebe? E tem inclinação, é. Ele tem uma inclinação. Então, eu já posso fazer aqui. Ó. Se você estender aqui para lá e estender para cá, olha aqui, você já tem mais ou menos uma ideia de onde passa esse plano. Tô vendo, Okay? tô vendo. Esse plano aqui toca o gráfico, tá, de interesse naquele ponto P. Tá, e agora, para a gente ver onde toca, é só fazendo no GeoGebra. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer no GeoGebra os dois gráficos juntos e ver lá se realmente esse plano aqui é o plano tangente no ponto P. Pode fazer, professor. Vamos ver no GeoGebra? Bom, por mim, pode fazer. O Lucas... Então vamos fazer. Fazer. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou fazer aqui no GeoGebra. O meu GeoGebra é na internet mesmo. Eu nem baixei não, porque o meu computador já está no limite. Cadê? Apareceu para vocês aí na tela? Apareceu aquela do começo, né? Não apareceu a tela do GeoGebra. Agora sim. Acho que agora foi. Foi. Então tá aí, ó. Então aqui eu abri o meu GeoGebra na internet. O X aqui, ó, é o vermelhinho, tá bom? Então você pode mexer aqui à vontade. Vou colocar na mesma posição que a gente está habituado a fazer a mão. O X para cá, o Y e o Z. Tá bom? Se você quiser colocar aqui as legendas, é só botar aqui, exibir, configurações, eixo X. Tá aqui, ó, rótulo X. Eixo Y, rótulo Y. Eixo Z, rótulo Z. Isso. Então já está aqui, ó. Eixo Z azulzinho, eixo X vermelho, eixo Y Z. Vou colocar aqui o gráfico das duas. Então a primeira função é Z igual a seno era 2x mais 3y. Vamos ver como é que é o gráfico dessa superfície. Olha que belezura. Rapaz. O que é isso? A mão a gente não é vai a cena, fazer. né? É a cena, né? É a senoide, né? Cela? O que é isso? Aqui parece uma grade de ovo, sei lá. O que é isso? É. Ah, é uma onda, é uma telha. Como se fosse uma telha, né? só que ela está
Meu computador tá devagar aqui, gente. Tá certo a expressão que eu coloquei? Era essa expressão mesmo? Essa mesmo. Essa mesmo? Ah, tá. Essa mesmo, né? Fui mexer aqui, meu computador parou, gente. Deixa eu tentar voltar de novo para uma posição legal. É uma telha, tá vendo? É uma onda, como se fosse essas telhas, né? Como é que fala? Essas telhas simples, né? Que a gente... De amianto, Como é mais ou que menos. fala? É de amianto, isso, é telha de amianto. Ondulada, né? A famosa telha Isso, ondulada. É ondulada, exatamente. Ondulada. Tá? Tô tentando mexer aqui, mas não tá indo não. Acho que foi demais. O que eu vou fazer? Vou fechar e vou fazer de novo. Acho que vai ser melhor para mim. Fechei aqui, vou abrir de novo o site. Não vou mexer mais. Só vou digitar rapidinho. Então, de novo aí, ó. O ruim de estar online é isso, né? Que às vezes dá uma agarrada. Deixa eu fechar aqui algumas coisas, ver se melhora. Já foi. Não quero recuperar o trabalho anterior. Quero escrever de novo. Z igual a seno de 2x mais 3y. Então vai me dar ali a... Eu vou colocar aqui na posição. Que eu quero. Eu botei x. Não é x não. É z, né? Então tá ali a onda. O que ele está fazendo? Simula com a equação. Apagar. Z igual seno de 2x mais 3y. Hein, mestre, quando coloca Z, ele já entende que é em 3D, que é se você botar Se você quiser X, escrever... ele vai desenhar linha. Não, ele vai ter que fazer a equação. Aqui eu estou escrevendo uma equação, mas você pode botar a função também, ó. Se você botar assim, f de xy Ah, igual sim. Aí a vai, né? seno... Isso é a mesma coisa. 3x Tá. Mas se mais... você... Ah, tá. É porque você botou só X, né? Tá certo. É. Você botou só X. Então assim, eu Tá posso certo. botar f de xy igual a 2x... Botar a expressão que for, né? Ou você pode usar f de xy ou pode usar z. É a mesma coisa. Ou pode usar Z. É. Naquela Então hora, aqui tá... você tinha colocado X. É. Tá certo. Isso. E o nosso plano foi... Ó, z igual a 2x mais Não 3y, lembro. não foi? Eu acho que foi o mesmo do... Ah, tá lá. Foi isso aqui. Gente, meu computador esquentou e desligou a tela. Só um minutinho, peraí. Se ele volta.
Ok? Então, meu computador aqui reiniciou, gente. Desculpa aí. Tá aparecendo alguma coisa para vocês no momento? Deixa eu ver aqui no celular. Só o plano tá que você aparecendo na tela, desenhou. Né? Manual, é. Só o plano que você desenhou manual. Tá. Tá fora do GeoGebra. Meu computador aqui reiniciou sozinho. Desculpa aí. Né? Mas a ideia, né, que eu fiz no GeoGebra foi eu coloquei a expressão da função, coloquei a expressão do plano. E eu gostaria de ver ali com vocês que aquele plano toca o gráfico da função. Tá? Toca, às vezes pode tocar em vários pontos, né? Pode tocar em uma linha inteira. Ali, como é uma telha, pode acontecer, não pode? Nenhuma daquelas ondas ali, o plano tocar numa linha inteirinha. Né? Como se você pegasse uma folha de papel e encostasse em cima da telha. O ponto ali de interseção pode ser uma reta, por exemplo. E aquele ponto lá que estava na questão, o ponto menos 640, é um desses pontos dessa reta, né, formada por infinitos pontos em comum. Ok? Ok, professor. Muito obrigado. Ok, mestre. Ok. Tá reiniciando ainda aqui. Se der tempo, eu faço de novo rapidinho. Então, assim, a gente está falando, né, de duas coisas aqui nesse exercício. A gente falou de derivada direcional e também falamos de escrever, né, de chegar na equação do plano tangente. E estamos aproveitando para ver isso graficamente. E falamos da derivada parcial, né? A Então, direcional derivada parcial. entra o vetor, né? A gente multiplica pelo vetor, Isso. a direcional. Isso. E falamos da parcial eu... para chegar no vetor gradiente. Exatamente. Então você calcula as derivadas parciais e monta o vetor gradiente. O vetor gradiente, multiplicado pela direção de interesse, te dá de interesse. A taxa de variação, te dá a derivada na direcional. Né, de maneira prática. É uma forma prática da gente calcular a derivada direcional. Então, uma observação, enquanto meu computador está iniciando aqui. Você pode calcular quantas derivadas direcionais? Infinitas. Direcionais? Não, só aquele te der o vetor, né? Sim, mas ele pode perguntar quantas derivadas direcionais diferentes. Sim. Pode perguntar em qualquer uma, que são infinitas. Então existe, para cada direção para cada vetor que ele apresentar ali, vai ter uma direção diferente. Cada direção diferente vai te dar uma taxa de variação diferente. Por isso que é derivada direcional. Derivada direcional. Por isso que é derivada direcional. Onde eu quero chegar? Se existe infinitas retas tangentes, posso falar que existem infinitas derivadas diferentes, não existe? Infinitas derivadas direcionais? Sim. E uma vez no contexto, se existem várias, uma pergunta que vem logo em seguida é: ora, se existem várias, qual é a maior? Qual é a reta com maior inclinação? Ou num contexto qualquer, qual é a direção que eu tomo que vai ter a maior taxa de inclinação, de variação? Se existem várias taxas de variação, qual é a maior? E onde ela ocorre? Em qual direção que ela ocorre? Percebe essa análise? Peraí. Uhum. Como é que é, professor? 45 graus? 90? Uma vez, pensando assim no gráfico. Pensando no gráfico, uma vez que existem infinitas retas tangentes, existem infinitas derivadas. Sim. Cada uma com a sua, né, existem infinitas retas, cada uma com a sua inclinação, cada uma com a sua derivada. A pergunta que vem em seguida é: se existem várias com taxas de variações diferentes, qual é a maior taxa de variação? E onde ela ocorre?
Entendeu? Todas as respostas estão no vetor gradiente. Então, eu quero destacar duas coisas, para a gente concluir nessa parte derivada direcional. Você pode calcular derivada direcional em qualquer direção. Só fazer essa continha que a gente fez aqui. Produto escalar do gradiente vezes a direção, vezes o versor. Acabou. Mas se você escolher um vetor, eu escolher outro vetor, o Lucas escolher outro vetor, se cada um escolher um vetor diferente, cada um vai encontrar uma taxa de variação diferente. É ou não é? Sim, sim. Aí a pergunta que vem, qual direção tomar para eu encontrar a maior taxa de variação? Vamos supor que minha função aqui modela o lucro da minha empresa. E o lucro da minha empresa depende de duas variáveis. Poxa, será que eu posso controlar isso? Será que eu posso, calcular ali a derivada naquela direção? Eu posso escolher uma direção específica que vai me dar a maior taxa de variação? Se eu puder controlar isso, e escolher essa direção, eu vou ter um crescimento mais rápido do meu lucro. Isso é um exemplo, estou falando assim só para ilustrar, a ideia. Mas como você calcularia essa taxa de maximização, vamos dizer assim? Então, são duas perguntas. Qual diria o sentido tomar para encontrar a taxa máxima? Uhum. E a outra pergunta é, qual é essa taxa máxima? É verdade? Então seria em direção ao ponto crítico, ponto máximo? Não, isso pode ser em qualquer ponto. Qualquer ponto. Pode ser em qualquer ponto. Qualquer ponto local, é. Exato. Ok? É. Acho que voltou aqui, agora que voltou o meu computador. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, qual direção e sentido tomar para encontrar a taxa máxima? E qual é a taxa máxima? Todas as respostas dessa análise estão no vetor gradiente. Tá? O vetor gradiente ele te dá todas essas respostas. Então, eu já estou falando para vocês a resposta. E depois eu posso justificar agora. Eu não consegui recuperar aqui a tela que a gente estava. Vou começar do zero. Não tem problema não. Eu lembro de algumas coisas. Se eu não lembrar, vocês me ajudam aí. Então, nós já calculamos isso aqui. Calculamos a derivada de f no ponto P, na direção e sentido do vetor U. E encontramos lá a raiz de 3 menos 3 raiz de 2. Não foi isso? Isso. Exatamente. Então, nós fizemos assim, pegamos a derivada de f no ponto P, na direção do vetor U, é dada de forma prática pelo produto escalar entre o vetor gradiente genérico ou específico. O vetor gradiente específico, no ponto. Vezes o vetor U, que é o vetor unitário na direção e sentido de interesse. Para garantir, se ele não for unitário, é só você dividir pela norma dele. Então, essa aqui é a maneira prática de a gente calcular o vetor gradiente. Ok? Bom, se eu escolher um vetor de interesse, se cada um escolher um vetor de interesse, cada um vai encontrar uma taxa de variação diferente. Então, qual direção tomar para encontrar a taxa máxima? A direção e sentido que você deve tomar para encontrar a taxa máxima é a direção e sentido do vetor gradiente. Tá? Por quê? Olha só, quando você tem um vetor V vezes um vetor W, um produto escalar entre dois vetores, existe uma outra definição de produto escalar. Não sei se vocês lembram, mas é a norma do primeiro
vezes a norma do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Lembra dessa relação? Aham. Que geralmente é utilizada para você calcular o cosseno do ângulo entre os vetores, que nada mais é do que o produto escalar entre os vetores, dividido pelo produto dos módulos, né, dos vetores. Então a gente usa geralmente nessa forma aqui, para você calcular o ângulo entre os vetores. Mas isso aqui seria uma segunda definição, tá, de produto escalar. Tem aquela definição prática, que a gente aplicou agora há pouco, multiplica a primeira componente com a primeira, a segunda com a segunda e soma. É uma definição de produto escalar. Isso aqui é outra. Tá? Mas por que eu estou resgatando essa aqui? Porque essa aqui diz o seguinte, ó, se você tem dois vetores e está calculando o produto escalar entre eles, observa que isso aqui é sempre o módulo, o tamanho do primeiro vetor, o tamanho do segundo vetor, vezes o ângulo entre eles. Então isso aqui vai depender do ângulo entre os vetores. E o cosseno, você sabe que varia de menos 1 a 1. É ou não é? O cosseno é uma função limitada com a imagem entre menos 1 e 1. O que isso quer dizer? Que o produto escalar vai ser máximo nessa situação aqui, quando o cosseno é 1. O produto escalar vai ser mínimo nessa situação aqui, quando o cosseno for menos 1. Ora, o produto escalar é máximo quando o cosseno é 1. Mas que ângulo é esse que me dá cosseno 1? Se eu tenho um vetor V, se eu tenho um vetor W, e se eu sei que o θ é o ângulo entre esses vetores, para eu ter o vetor produto escalar máximo, eu tenho que ter cosseno igual a 1. Se cosseno é igual a 1 ocorre quando θ é igual a 0, quer dizer que o vetor V e o vetor W tem a mesma direção e sentido. Tem que ter ângulos, né, entre eles igual a 0, ou seja, eles têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Eles precisam ser proporcionais, né? Uma proporção ali positiva. Ou, em outras palavras, eles são linearmente dependentes, com o mesmo sentido. Então, se eu voltar aqui nesse contexto, se eu puder escolher U, qual deve ser o U que eu posso escolher para eu ter um produto escalar máximo? Eu sei que o produto escalar é máximo quando o ângulo entre eles é nulo, ou seja, quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se eu puder escolher o U que eu quiser, de forma que eu quero que essa conta aqui seja máxima, é só você escolher um U que tem a mesma direção e sentido que quem? Que o vetor gradiente. Então, é só você escolher um vetor que seja proporcional ao vetor gradiente. Pode ser o próximo? O próprio? Pode, não pode? Pode. Imagina que, se eu pegar um vetor V, lembra lá, o vetor gradiente era o vetor 2, 3, não era? Então, se eu calcular agora aqui, ó, a derivada de f no ponto P, na direção e sentido do vetor V, que eu mudei agora. Agora eu estou calculando o vetor V, o vetor 2, 3. Então, vai ser o vetor gradiente genérico ou pontual? O pontual. Produto escalar pelo vetor V. Se ele não for unitário, é só dividir pela norma dele. Então, aqui eu tenho o gradiente, que é 2, 3, e agora o vetor V, que eu escolhi. E eu quis escolher exatamente quem? O 2, 3, porque eu sei que esse vetor 2, 3 tem a mesma direção e o mesmo sentido que o gradiente. Eu peguei o próprio gradiente. Poderia ser o 4, 6? Poderia. Poderia ser o 8, 12? Poderia. Poderia ser qualquer vetor múltiplo do vetor 2, 3. Múltiplo positivo. Tá bom? Dividido pela norma. Raiz quadrada de 4 mais 9. Olha aí. Quanto que vai dar essa conta? Primeira vezes a primeira. Segunda vezes a segunda. Dividido por raiz de 4 mais 9. Então aqui eu tenho 13 dividido por raiz de 13. Posso racionalizar? Vai dar raiz de 13.
Ok? Então, se eu calcular a derivada direcional na direção de x, dá 2. Na direção de y, dá 3. Na direção u, dada no enunciado agora há pouco, nós achamos raiz de 3 menos 3 meios. E na direção v, que eu escolhi agora, dá raiz de 13. Então, como o v tem a mesma direção e sentido que o vetor gradiente, essa direção e sentido aqui aponta para a maior taxa de variação. E qual é a maior taxa de variação? Raiz de 13. Então, daquelas retas... No caso, se eu aumentar o valor do vetor assim, que seja proporcional, o vetor máximo aumenta ou não? Não. Se aqui for, por exemplo, fala que é uma proporção qualquer, no lugar de 2, 3. 4 e 6. Aqui vai dar 16, é isso? Isso. E 81? 36. Não, 36, não? Aí. Eu levei esse aqui, né? 4 ao quadrado, 36. Isso aí. Vamos resolver aqui. 2 vezes 4, 8, não é isso? 3 vezes 6, 18. Dividido por raiz de 16 e 36. Posso colocar o 4 em evidência. 52. Não posso? Uhum. Colocar o 4 em evidência. Vai dar quanto? Vai dar 4. Aqui vai dar 4 mais 9. Isso. Aqui em cima eu posso colocar o 2 em evidência. Olha aqui. Vai dar 4 mais 9. Aqui o 4, produto das raízes. A raiz do produto é produto das raízes. Então aqui fica 2, raiz de 4 mais 9. Está um pouquinho embolado, ó. Às vezes não dá para simplificar. A gente vai cair na mesma expressão. Caralho, que maneiro. Tá? Então, quando você pega algo proporcional, não importa que eu possa multiplicar por K. Se for, entendeu? Posso multiplicar por K. Aqui eu vou colocar o K em evidência. E aqui vai ser K ao quadrado, que eu posso colocar em evidência também, e ele vai cortar sempre. Então, uma vez que você pegue qualquer vetor, o importante é ser proporcional. Por isso que eu estou falando, tem que ser uma proporção positiva. Ou, em outras palavras, o que importa é ter a mesma direção e sentido. Pode ter o tamanho diferente? Pode. Então, não importa o tamanho do vetor gradiente. O que eu quero do vetor gradiente é a direção e o sentido. Então, quando eu pego aqui o próprio vetor gradiente, eu já cumpro isso. Se eu pegasse um múltiplo qualquer positivo, também. O importante é ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, qual direção tomar para eu encontrar a taxa máxima? Tomar a direção e o sentido do vetor gradiente. Então, se a gente está naquele contexto lá do gráfico, eu tenho uma onda, eu tenho um ponto. Nesse ponto aqui passam várias retas tangentes. Tem uma reta que é mais inclinada do que todas. Em qual direção ocorre essa reta mais inclinada do que todas? Na mesma direção e sentido do vetor gradiente. Então, o vetor gradiente modifica conforme o vetor escolhido, certo? Isso. Não, o vetor gradiente também tem uma propriedade que é a seguinte: existe uma curva de nível e ele é perpendicular à curva de nível, tá? Então aqui eu tenho o vetor gradiente, ele aponta para fora na curva de nível. Então isso também já me dá a ideia que nem nesse ponto aqui eu tenho uma maior inclinação. Então se eu estivesse subindo uma montanha, eu parei lá no meio da montanha. Se eu tomar a direção do vetor gradiente, eu vou subir a montanha mais rápido. Entende? Sim, se a minha função é a temperatura, se eu tomar a direção do vetor gradiente, eu vou aumentar a temperatura de forma mais rápida. Essa que é a ideia. E para fechar aqui, não sei se vocês notaram, eu escolhi aqui o vetor gradiente. Aqui embaixo eu tenho o tamanho do vetor gradiente, que é quanto? Raiz de 13. O resultado também deu raiz de 13. E vai ser sempre assim. E deu a derivada dele. A taxa de variação máxima, a resposta dessa conta... É igual.
vai ser sempre Vetor o gradiente. tamanho do vetor gradiente. Então, assim, Do o vetor vetor gradiente, gradiente. você não vai desperdiçar nada, você não vai jogar nada fora. A direção e sentido do vetor gradiente apontam para a taxa máxima e o tamanho do vetor gradiente é a taxa máxima. Tá? Uma maneira fácil de ilustrar isso é assim. Ó. Se você tem um vetor... Mestre, Oi. mestre, Oi. tem algum exercício nesse livro do Sturt trazendo isso para uma medida de temperatura, para o cotidiano? Tem? Tem. Vamos ver lá, deixa eu abrir aqui com vocês para te mostrar. Então, só para fechar aqui rapidinho. Essa ideia aqui é para ficar registrada aqui na... Tá bom. Então, quando você tem um vetor, multiplica por ele próprio, ou poderia colocar aqui K, um K vezes, tá? Aí eu ia cancelar o K. E divide pela norma dele. Quando você tem um vetor, multiplica por ele mesmo e divide pela norma dele, eu falei para vocês que isso vai dar sempre a norma dele. E de fato, vai ser ele vezes ele, primeira vezes a primeira, segunda vezes a segunda. Aqui você pode racionalizar, ou você pode simplesmente dividir duas potências com a mesma base. Não é duas potências de mesma base? Sim, sim. Aqui é A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui o expoente é 1, aqui o expoente é meio. Você diminui os expoentes. 1 menos meio é meio. Então fica isso aqui elevado a meio, que nada mais é do que a raiz quadrada disso. Então quando você tem um vetor, multiplica por ele mesmo e divide pela norma dele, o resultado é sempre a norma dele. Então se você escolhe o vetor direção aqui exatamente o vetor gradiente, o resultado é o tamanho do vetor gradiente. Tá? Então, em qual direção e sentido tomar para eu encontrar a taxa máxima? Se eu quero encontrar a taxa máxima, eu devo tomar a mesma direção e sentido de quem? Do vetor gradiente. E se eu calcular essa taxa máxima, a resposta vai ser sempre o módulo do V. O módulo do vetor gradiente, o tamanho do vetor gradiente, a magnitude do vetor gradiente. Todas as respostas dessa análise estão lá onde? No vetor gradiente. No vetor gradiente. Bom, deixa eu colocar, vamos ver lá no módulo. No módulo não, no PDF. Ô, mestre, por que esse nome gradiente? Gradiente é um operador. É uma conta. Gradiente. Gradiente, isso. Depois a gente vai ver com mais calma outros operadores. A gente vai ver divergente, a gente vai ver rotacional. São operadores. Tá? Então, quando eu escrevo assim, esse delta invertido, isso aqui é um vetor que tem as derivadas em aberto. Eu deixo assim o derronde x, derronde y, derronde z, mas sem nada aqui, ó, tá? Tá vazio. Quando você escreve essa estrutura produto por um escalar, você pega essas derivadas em aberto e multiplica por um escalar. Aqui eu tenho vetor, produto por um escalar. Você multiplica esse escalar em cada componente, não é assim? Aí Sim. fica derronde f, derronde x, derronde f, derronde y, derronde f, derronde z. A gente chega nesse resultado. Na prática, a gente fala direto. A gradiente é um vetor onde cada componente é uma derivada parcial. Mas uma apresentação mais, vou falar assim, né, formalizada, de maneira mais formal, seria assim. Isso aqui é uma estrutura, isso aqui é o produto dessa estrutura por um escalar, que é a minha função. É uma conta. Tá bom? Eu ia abrir o PDF, não é isso?
Então, eu coloquei a questão 5 para vocês me entregarem até domingo. E a questão 5 trata disso, de calcular derivada direcional, de analisar se aquele resultado é o máximo ou não. Tá? Ah, tá. Então, depois você dá uma Então, foi olhadinha muito lá bom, na questão 5. E a nossa prova é segunda-feira. Na segunda prova também eu vou colocar uma questão com essa abordagem, porque é uma abordagem importantíssima aqui para, né, que pode ser aplicada Ô, em qualquer mestre, área. essa prova do senhor vai ser composta de quantas questões? Pensando em umas 5, semelhantes 5. às questões que vocês já fizeram nessas semanas iniciais, né? Que não valeu nota, valeu só a presença, mas eu ia colocar agora dentro da prova questões similares só para oficializar essa cobertura, né, desses conteúdos que a gente já trabalhou. Vocês já fizeram atividades que valeu presença, mas não podia valer nota, por conta do regulamento. Eu estava um pouco impedido de fazer, mas essa última eu vou fazer agora. Então aqui, ó. Então, 14.6, né? Que é justamente a lista aí que o Lucas trouxe no início. Então, aqui, determinar o gradiente, calcular o gradiente, determinar a derivada direcional na função no ponto dado, na direção e sentido do vetor V. Então, em todas as questões aqui, se você for olhar, tem a função, tem um ponto e tem um vetor. Então, é para você calcular a derivada direcional nesse ponto, nessa direção e sentido desse vetor aqui. E pode ser dessa maneira prática que a gente fez. Direto, pelo produto escalar ali entre o gradiente e o vetor de interesse. Observa, ó, que pode ter 2 variáveis ou 3. Não importa. Tá? Essa aula de hoje, essa gravação, o senhor vai colocá-la até quando, senhor? Não, se der, eu coloco hoje ainda. O YouTube que demora lá. O YouTube demora, né? Que ele faz lá uma compilação lá. Aí demora um pouquinho. Mas eu só coloco uma capinha rapidinho no vídeo e divulgo assim mesmo. Não faço nenhuma edição trabalhosa, não. Tá? Então, olha só, problemas aqui, ó, contextualizados, né? 28, 29, próximo de uma boia. Aqui a 31 fala de temperatura. A temperatura T de uma bola de metal é inversamente proporcional à distância do centro da bola, que tomamos como origem. A temperatura no ponto é 120 graus. Determina a taxa de variação. Vamos mexer nessa 31? Vamos. A 32 também é de temperatura. Tanto faz. Vamos ver a 31 um pouquinho? Bota aí, pessoal. Deixa eu voltar lá para... Então, olha aí. Vamos mexer no 31. A temperatura T de uma bola de metal é inversamente proporcional à distância do centro da bola. Então, olha só, tem uma bola de metal. Então, a gente pode modelar isso no R3. X, Y, Z. Vou colocar essa bola centrada, tá? Vou botar aqui uma bola centrada no meu sistema. Essa bola é formada por quantos pontos? Se ela é uma bola de metal, não é só a casquinha da bola. É um sólido formado por infinitos pontos. Ok? Como é que você calcula a distância de um ponto qualquer até o centro da bola? A distância, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Não é? Agora há pouco a gente calculou o módulo de um vetor no R2. O módulo de um vetor no R2 era só isso aqui, parava aqui. Aqui é a mesma coisa, se eu tenho um vetor que sai do
tu está no R3, o tamanho desse vetor é a distância do ponto até a origem, do ponto final, né, até a origem. Então a distância de um ponto qualquer até a origem, no R3, é essa aqui. Só que olha só, aqui está falando que é inversamente proporcional a essa distância. Então eu posso escrever assim, ó, que a função t depende de 3 variáveis. Falar que é proporcional quer dizer que tem um vezes k na história. Falar que é inversamente proporcional multiplica esse k pelo inverso daquilo ali. Então eu acredito que a função temperatura é dado por essa expressão aqui, ó. Vê se faz sentido. O que está escrito no enunciado com essa expressão. A temperatura tem uma bola de metal é inversamente proporcional à distância do centro da bola, que tomamos como a origem. A temperatura no ponto 122 é 120 graus. Opa, isso aqui é uma informação extra que vai tirar esse K genérico. Então o K aqui não vai ser genérico. Tá? Se eu tenho a temperatura em um ponto, quer dizer que eu posso achar esse K. Então aqui, ó, a temperatura no ponto 1, 2, 2, se eu jogar aqui nessa expressão que eu coloquei, aqui é 1, aqui é 4 e aqui é 4. Vai dar a raiz quadrada de 9. Confere? Vai ser 3K. Sim, sim. E está dizendo que isso aqui tem que ser 120. Ou seja... 40. O K... Não, 360. 360. Então, K é 360. Então, aqui, ó, eu vou copiar e colar para ser mais rápido. Copiei. Botar aqui embaixo. A função que me dá a temperatura, nesse contexto aqui, em qualquer ponto dessa bola, vai ser 360 sobre isso aqui. Claro que no centro da bola, esse aqui não vale, tá? 0, 0, 0 aqui não vale. Então tem uma restriçãozinha aí. Agora, com exceção do centro, qualquer outro ponto tem uma temperatura. Ok? Ok, professor. Aí tem determine a taxa de variação dessa temperatura no ponto 122, na direção ao ponto 213. Então, item A, determine a taxa de variação. Então, determine a derivada. Tá bom? Deixa eu copiar para cá. Só um minutinho aqui. Item A, determine a taxa de variação de T. Ora, taxa de variação não é derivada? Então está pedindo para calcular a derivada. Sim. Determine a derivada de T em 122. Esse aqui é o ponto P. No ponto P, em direção ao ponto 2. Então aqui não disse uma direção diretamente, mas falou que em direção ao ponto 213. Ou seja, o vetor V sai do ponto P, vou chamar aqui de ponto Q, tá? E chega ao ponto Q. Se você tem um vetor dado por 2 pontos, é só você fazer o ponto final menos o ponto inicial, não é? Aí você tem o vetor. Então aqui, ó, 2 menos 1, 1 menos 2 e 3 menos 2. Então, essas aqui são as componentes do vetor de interesse. Vetor que sai do ponto P e vai até o ponto Q. Então eu quero a derivada de T no ponto P na direção e sentido do vetor V. Derivada direcional. É o vetor gradiente genérico ou específico? Específico. É específico, né? Vezes o versor do vetor V. Então aqui, ó. Aqui eu já tenho o vetor V. O vetor V é o vetor 1, menos 1 e 1. O tamanho dele é raiz de 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado e 1 ao quadrado. Então eu tenho quase tudo. Está faltando quem? O gradiente.
Tá? O gradiente dessa função aqui. Como é uma expressão que tem denominador, tem raiz, eu vou fazer a parte, tá? Que eu acho que vai dar alguma continha. Posso fazer aqui na outra tela? Rapidinho? Sim, simples. Então aqui, ó. Vou botar aqui uma estrelinha. Quero calcular o vetor gradiente. Como é uma expressão mais complexa, vou calcular separadamente cada derivada direcional. Quanto que é a derivada de t com relação a x? Se você quiser, você pode escrever assim, ó. 360 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a quanto? A meio. Meio, mas está no A denominador. menos meio. Menos meio. Menos meio. Exatamente. Ok? Olha aí. Então, eu vou derivar dessa forma aqui. Então, vou repetir o 360. Multiplica. Cai o expoente. Não é assim? Cai o menos meio. Fica tudo isso aqui elevado a um novo expoente, que é o menos meio, menos 1. Menos meio, menos 1. Se eu devo meio e devo 1, então eu estou devendo 1,5. Em outras palavras, é menos 3 meios. Ok? Repetiu 360, caiu o expoente, diminui 1 no expoente. Só que tem a regra da cadeia ainda. Falta multiplicar pela derivada da função que está dentro, com relação a x. Aqui zero, porque não tem x. Eu vou me preocupar só com essa parcela. Derivada de x ao quadrado, 2x. Ok? Então, a derivada de t com relação a x, posso cortar aqui o 2, ó. Fico com menos 360x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vou deixar indicado. 3 meios. Só escrever aqui com expoente positivo. Vê certo. Positivo, senhor. Positivo. Positivo? Então, Positivo. isso aqui é uma derivada genérica, mas eu quero a pontual. Quanto que é essa derivada aqui no ponto em questão? Que eu nem lembro mais. O ponto em questão, é o ponto 1, 2, 2. No ponto 1, 2, 2. 1, 2, 2. Quando o x é 1, o numerador aqui é menos 360. E o denominador aqui é 1 mais 4 mais 4, é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 ao quadrado, aliás, ao cubo, é 27. Então aqui é 360 sobre 27. Ok? Posso simplificar por 9. Pode ser, não pode? Simplifiquei por 9. Aqui é 3 e aqui é menos 40. Então, menos 40 sobre 3 é o quê? É a derivada de t com relação a x no ponto. Isso aqui é a primeira componente aqui do vetor gradiente, ó, menos 40 sobre 3. Ainda falta a derivada com relação a y e a derivada com relação a z. Porém, percebe que x e y ocorrem na expressão de forma similar? Eu não preciso fazer tudo isso, né, passo a passo para y. A gente já pode aqui deduzir, podemos? A derivada com relação a y vai ser algo parecido com isso. Vai dar 360, menos meio, vai dar isso aqui. A diferença vai estar aqui, ó. Na hora que eu derivar com relação a y, 0 aqui, eu vou ter 2y. Então o resultado disso vai ser algo parecido com isso. Só com uma diferença. No lugar do x, você vai ter Y. y. Ok? Então essa é a derivada de t com relação a y. Genérica, mas eu não quero a genérica, eu quero a específica, naquele ponto. E naquele ponto, no ponto P, o denominador aqui é o mesmo, então já sei que vai ser 27, e o y vale 2.
Então, aqui vai ser menos 360 vezes 2. Posso simplificar por 9. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar menos 40, mais vezes 2. Então, vai dar menos 80. Então, essa aqui é a segunda componente lá do vetor gradiente. Menos 80 sobre 3. E a terceira componente é derivada com relação a z, que da mesma forma vai ser algo similar. Vou botar aqui de vermelhinho. Derivada de t com relação a z vai ser isso aqui, menos meio cai, diminui no expoente, a diferença vai estar aqui. Na hora que você derivar com relação a z, 0 aqui, aqui vai ser 2z. Então vai ser algo parecido com isso também. Só que no lugar do x, tenho z. Tá? Aqui eu tenho a derivada parcial com relação a z genérica, mas eu não quero a genérica, eu quero a pontual. No ponto P, o denominador mesmo que eu já fiz nas contas anteriores, vai dar 27. E o numerador aqui, ó, o Z2. Então vai dar menos 360 vezes 2. Posso simplificar por 9. Vai dar o mesmo valor do anterior. Menos 80 sobre 9. Ok? Então tá aqui. Menos 80 sobre 9. Não, tá errado, né? É, sobre 3. Sobre 3. É pressa. 3. Obrigado. Se eu simplifiquei por 9, dá 3. Isso. Menos 80 sobre 3. Então, olha só. Claro que essa questão aqui, né, teve passos diferentes, mas a ideia é a mesma. Primeira coisa, a diferença foi que a gente teve que modelar o problema. Né? A função foi descrita. Então, nós tivemos que construir a função. Calcular a derivada dela no ponto P numa direção específica, também aplicamos aqui o teorema, né, que é a maneira mais prática de calcular a derivada direcional. O vetor V nós já tínhamos. Estava aqui. Faltou calcular o vetor gradiente. Aí fizemos a parte pela complexibilidade, né, da função. Mas está aqui o vetor gradiente. Agora é só fazer a continha. Multiplica a primeira vezes a primeira. Então eu tenho menos 40 sobre 3. Segunda componente vezes a segunda, mais 80 sobre 3. Terceira vezes a terceira, menos 80 sobre 3. Tudo isso dividido por raiz de 3. Tá? Aqui corta, vê se a continha está certa. E vamos ter menos 40 sobre 3 vezes 1 sobre raiz de 3. Então vai ficar assim. Tá? Posso racionalizar. Multiplico por raiz de 3. Em cima e embaixo. E aqui ficamos com 9. Então o resultado não é um vetor. O resultado é um escalar. Que quer dizer o quê? Que a taxa de variação da minha temperatura no ponto P, na direção do vetor V, né, que sai do ponto P e vai até o ponto Q, é menos 40 sobre a raiz de 3, menos 40 raiz de 3 sobre 9. Isso quer dizer o quê? Que para cada unidade que eu for nessa direção, a minha função, a minha temperatura vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Vai diminuir. E diminuir nessa proporção aqui. Para cada uma unidade que eu for nessa direção, a minha temperatura vai diminuir esse tanto. Se eu for 2 unidades, ela vai diminuir 2 tantos desses. Se for 3, 3 tantos. Ok? Então, essa direção que nós tomamos, ela é a direção que aponta, né, para a taxa máxima? Ela será a direção que aponta para a taxa máxima, direção em sentido, se esse vetor for proporcional a esse.
são vetores proporcionais? Com a proporção positiva? São múltiplos? Não, né? Não. Não. Só pelo sinal aqui você vê que não. O vetor gradiente aqui tem as três componentes negativas. Então, essa resposta aqui é a taxa máxima? Não, nem a mínima. Não. Tá? Não é. Ok? Ok. Então é isso, gente. Espero ter colaborado aí um pouquinho. Foi muito bem. Tá bom? Foi muito bom, professor, muito bom. Obrigado aí pela participação de vocês, pelo interesse, parabéns. Obrigado. A gente que agradece. Show de bola. Então não se esqueçam da questão 5 até domingo. Tá? Posta lá para mim. E a nossa prova segunda-feira. Eu vou deixar lá o dia inteiro disponível para vocês, tá bom? O senhor comentou que esse assunto aí de hoje cai na prova. Cai na prova. E tem outros vídeos também lá na sala virtual sobre isso. Pode dar uma olhadinha. Só você ver lá a derivada direcional. Tá. Tá bom? Tá bom, mestre. Obrigado, tá bom, gente. Valeu. Grande abraço. Noite tchau. Boa noite aí, Lucas. Igualmente. Obrigado, mestre. Valeu. Tchau. Tchau.